Fala galera do Nuvens de Valores, 8 de janeiro de 2024, primeiro vídeo da semana. Vamos trazer alguns ativos que fizeram importante movimentação nessa segunda-feira ou ativos que estão em regiões importantes no gráfico, principalmente semanal. Ressalto, sempre são apenas estudos, não recomendação de compra ou venda. Vamos começar por Banco BMG, porque foi o principal movimento do dia. Começamos a semana com uma alta de 18,73%, o ativo nessa segunda-feira fechou nos R$ 3,55. Vamos trazer aqui a série histórica de Banco BMG e estudar como a gente poderia, por exemplo, ter feito uma entrada no gráfico semanal de Banco BMG. A gente observa que tem uma série histórica desde 2019, o ativo em zigue-zague descendente por muitas semanas e meses, e quando o Banco BMG começou a ficar interessante, principalmente para a gente aqui com os nossos indicadores e as nuvens de Ichimoku. A gente observa que teve um rompimento de nuvem na semana de 5 de junho de 2023, o ativo começou a andar, fez região de resistência na nossa média esse ano, que é a nossa média 144. Quando faz esse tipo de sinal, já pode, por exemplo, para quem gosta de ajustar o stop pelo gráfico semanal, poderia ter ajustado o stop pela mínima ou até mesmo já sair na abertura para preservar o lucro. Aqui, porque o mercado é imprevisível, pode ser que você esteja posicionado no ativo e faz uma valorização, por exemplo, de 18%, como pode também fazer uma forte desvalorização. E quanto mais tempo você fica no mercado, mais risco você vai tomar. Então é importante muitas vezes realizar o lucro, mas a gente observa, o ativo começou a fechar acima das nuvens, como a gente conversou já, a partir da semana de 5 de junho, resistência na 144 e começa a lateralizar entre agosto de 2023 e novembro. Esse tipo de lateralização, olha só que interessante, acima das nuvens de Ichimoku e próximo das médias pontilhada preta, aritmética de 50 e aritmética de 80. Um tipo de movimento lateral que a gente gosta de observar, principalmente no nosso gráfico semanal. E depois a gente começa a ver uma nova aceleração do movimento, a partir de novembro. E o que chama atenção, principalmente quando começa a puxar a média verde-limão, que é de 9 períodos do Ichimoku, a Tenkan, por exemplo, o fechamento ainda na região dos R$ 2,30, mas é verdade que a gente ainda não estava acima da média vinho, que é a média lenta de Ichimoku de 26 períodos. A partir do momento também a gente ganhou a média vinho, ou seja, fechamento aqui nos R$ 2,42, com a média vinho também começando a apontar para cima, poderia ser um movimento aqui interessante para quem sabe tomar uma ponta compradora no ativo. A nossa linha de atraso, Ichimoku, a linha azul, também já tinha cortado o preço, apontando aqui acima do preço, ou seja, autorizando de certa maneira a nossa entrada. Poderíamos também ver os demais indicadores, olha só, trazendo aqui nosso DMI, verde acima do vermelho desde a semana de 6 de novembro, nosso ADX começou a apontar para cima, nosso IFR acima do nível de 50, olha só, fundo verde, de certa maneira também autorizando a nossa entrada, o tipo de entrada que a gente gosta de estudar, não é recomendação, é apenas como a gente gosta de ver o mercado, ou seja, já poderia estar posicionado em Banco BMG desde meados, pelo menos, de novembro. Muita atenção, poderia ter feito região de resistência novamente na média esse ano, mas simplesmente ignorou. A gente observa que o ativo veio buscar no semanal as médias amarelas. Semana passada quase perdeu a exponencial de 200, deixou um pavio inferior. A gente pode compreender que por hora o ativo realmente buscou um suporte na exponencial de 200 aqui no gráfico semanal e hoje fez um movimento bem interessante de 18,73%. A nossa média de 9 do Ichimoku está na região dos R$ 2,91, ou seja, estamos distante. A exponencial de 21 aqui na região dos R$ 2,64. Para quem gosta de entrar próximo das médias mais curtas, está um pouco distante. Então, poderia ser um momento de aguardar, mas para quem está dentro, parabéns aí, já está provavelmente um lucro interessante para quem, claro, comprou aqui por meados de agosto, setembro, outubro de 23. No nosso canal a gente gosta de estudar os indicadores, não ressalto, não é recomendação de compra ou venda. E só para fechar a análise, também é interessante a gente ver que o nosso IFR está preto, ou seja, estaríamos também já numa região de sobrecompra, mas aqui no canal a gente gosta de estudar principalmente os níveis 50, 60, a gente não vai conversar tanto sobre região de sobrecompra ou sobrevenda, mas é interessante quando está posicionado na compra observar
se já está numa região de sobrecompra, porque também muitas vezes é interessante já começar a ajustar seu stop, caso a operação vá contra a sua compra. Para, claro, sempre preservar o lucro, estender a sua posição vencedora o máximo possível e a perdedora encerrar o máximo que você puder mais rápido, para ficar sempre de preferência no lucro no mercado, que acredito que é o que todos nós buscamos. Vamos continuar agora com Ânima. Ânima também fez um movimento interessante nessa segunda-feira, fechou nos R$ 4,39, alta de 6,30%. E por que vamos trazer rapidamente aqui Ânima? Lembrando que é uma análise um pouco mais rápida, porque muitas vezes o vídeo fica um pouco mais demorado, e eu sei que muitas pessoas não gostam. Mas então vamos trazer então os principais pontos e por que chama a atenção nossa Ânima. A gente observa que temos uma região de resistência que a gente já desenhou várias vezes aqui. Junho de 21, região de resistência em outubro de 22. Novamente estamos próximo dessa linha vermelha de resistência. A gente chegou a romper. A semana passada fechamos exatamente em cima dessa linha, que ora trabalhou como região de resistência, quem sabe começa a trabalhar como região de suporte. Mas o que nos chama a atenção em Ânima, olha só, vou trazer aqui para vocês. Tivemos o topo em julho de 21, depois a gente teve um topo aqui em outubro de 22 na linha laranja, ou seja, na nossa exponencial de 80. Novamente a linha laranja fez resistência em julho de 23, aqui era em outubro de 22, e estamos novamente próximo da exponencial de 80. Chama atenção, porque já foi uma linha, uma média, foi região de resistência por 2 momentos. Estamos novamente aqui. A semana passada fechamos abaixo da exponencial de 80, ou seja, exige um pouco de atenção. Interessante seria que o ativo não tivesse perdido a exponencial de 80, para a gente até compreender uma troca de polaridade, se uma média antes conversava com o gráfico como sendo resistência, poderia passar a ser suporte. Tentou fazer um suporte aqui em dezembro de 23, mas a semana passada perdemos a exponencial de 80. Então, atenção, vamos passar aqui os principais pontos dessa semana de Ânima. A nossa exponencial de 80 por hora está na região dos R$ 4,39. Vou colocar um pouco maior aqui para vocês chegarem. 4,39. A nossa aritmética de 80 na região por hora dos R$ 4,07. Interessante a gente não perder a nossa aritmética de 80. A gente pode ainda acreditar que o ativo está aqui tentando fazer um suporte, quem sabe na aritmética de 80, já que perdeu a exponencial de 80, mas atenção, não é recomendação, sempre deixo claro para vocês aqui no nosso canal, mas a gente perdeu, olha só, novamente a laranja, que foi região de topos anteriores. Interessante aqui que a gente gostaria de ver nas próximas semanas, sem novidades, renovar a máxima aqui desse movimento, que por hora está na região dos R$ 4,63. Até vamos colocar aqui a região dos 4,63 como sendo uma máxima do movimento. 4,63. Fica atento aqui, quem sabe uma renovação de máxima, para a gente acreditar que pode existir algum tipo de continuidade nesse movimento aqui de Ânima. Atenção com a média exponencial de 80. Nossos indicadores ainda continuam aqui razoavelmente tranquilos. Olha só, temos ainda nosso IFR acima do nível de 50 desde na semana de 13 de novembro. Ficou branco, depois começou a ficar verde. Interessante manter aqui pelo menos o branco ou verde. A gente não gosta quando ele começa a ficar vermelho. O nosso DMI verde acima do negativo. O ADX é verdade que já deu uma leve desaceleração, atenção, desde a semana de 2 de janeiro, agora estamos apontando para baixo, nível de 21. Atenção, caso ele perca o nível de 20, mas a gente gosta de preferência quando ele está apontando para cima, acima do 25 ou 30, atenção aqui com o nosso ADX, mas enquanto o verde, DMI verde, ainda permanecer acima do vermelho, dá para acreditar numa direção mais altista, mas atenção com a média aqui que a gente colocou em especial, exponencial de 80, retomando a exponencial de 80, seria interessante a gente fechar acima essa semana, ou seja, um fechamento em Ânima acima por hora, ela está nos R$ 4,39, que é exatamente onde fechou nessa segunda-feira. Interessante, fechamos exatamente em cima da exponencial de 80 e vamos continuar agora com 3R. 3R na tela. 3R nessa segunda-feira fechou em alta de 4,7%. Vamos trazer aqui nosso gráfico semanal. Faz tempo que a gente não traz a 3R aqui no canal.
Observem, temos uma condição, um gráfico mais lateral em 3R, olha só, região de resistência aqui próxima dos R$50 e uma região de suporte por volta aqui dos R$25, R$26, olha só. Tivemos suporte com mínima em R$25,94 em novembro de 21, depois novamente em julho de 22, mínima de R$26,44, depois novamente região de R$25,95, R$94 aqui em março, abril de 23, e a gente chegou novamente a essa região de suporte chata, mas ao mesmo tempo boa para os compradores, que pode ser uma região de defesa de preço. O ideal, quando a gente chega numa região de suporte, o movimento começa a mostrar alguma força, ou seja, um movimento comprador aqui demonstrar que tem força na compra, que está fazendo volume na compra, defendendo o preço. Então, por hora, a gente começa a semana com alta de 4,67%. A mínima da semana passada foi 25,61, ou seja, bem próximo da região de suporte do ativo. A mínima de hoje, 25,66. No entanto, o ativo superou máximas de semanas anteriores, começa com uma vela interessante em 3R. E fechamos em alta, assim como eu já mencionei, 4,67%, e foi na contramão de outros ativos do setor de gás e petróleo, por exemplo. Vamos começar aqui com o Petro 4. Nessa segunda-feira, fechou em queda de 0,75%. Prio 3 começou a semana em queda de 0,72%. Petro Recôncavo fechou hoje, segunda-feira, queda de 0,71%. Então, desses 4 ativos, o único que começou a semana em alta foi justamente a 3R. Se eu não me engano, teve notícia também no mercado. Se tiver algum acionista da 3R, quiser deixar comentário acerca de alguma notícia que teve hoje ou referente a essa movimentação, sinta-se à vontade, mas chama atenção porque estamos próximos de uma região de suporte. E o ativo foi o único que reagiu positivamente aí dos ativos mencionados. Não quer dizer que é para comprar, não quer dizer que é para vender, mas chama atenção, porque estamos novamente numa região de suporte, pelo menos aqui dos últimos semanas, meses e até mesmo anos. E reforço, a gente gosta de estudar os ativos, principalmente em tendência, mas aqui 3R é um movimento lateral chato, atenção, porque tanto pode ser como um ponto interessante de compra, ou também o ativo pode começar a perder seu suporte e buscar mínimas mais baixas. Então, a gente começa a semana positiva, vamos acompanhar 3R nos próximos pregões. Trazendo só rapidamente as médias mais próximas no semanal, olha só, estamos distantes também das médias. A nossa média de 9 do Shimoku está nos 29,54. Hoje fechamos no 27,37. A exponencial de 21 está na região dos 29,71, ou seja, estamos bem distantes dessas duas médias mais próximas, mais curtas, aliás, do preço. E só para fechar também a nossa análise, a gente ainda continua com o IFR abaixo do nível de 50, a gente observa topos mais baixos aqui, olha só, topo no FR, topo, ou seja, o ativo cada vez fazendo topos mais baixos. Realmente, aqui a gente consegue ver um movimento mais, apesar de ser um movimento lateral, a gente observa que é um movimento, entre aspas, baixista também no gráfico semanal. O nosso DMI vermelho ainda acima do negativo, acima do positivo, ou seja, seria comprar o ativo acreditando estar numa região de suporte, não seria uma compra tanto pelos indicadores e nem pelo nosso Ishimoku.